Sabe, às vezes a vida é barulhenta demais. São mensagens, notificações, prazos, pessoas falando o tempo todo. E em meio a tanto barulho, a gente se esquece de algo simples, mas poderoso: o silêncio. E quando falo silêncio, eu não tô falando daquele silêncio incômodo que faz a gente se sentir estranho numa sala cheia de gente. Eu estou falando do silêncio que abraça e acalma, que faz você perceber a beleza das pequenas coisas. É curioso como um acampamento ensina exatamente isso. Longe das cidades, dos sons de buzinas, dos alarmes que tocam antes mesmo do sol nascer, existe um mundo onde até o barulho do vento parece uma música. E para entender mais sobre esse silêncio, que tal escutarmos das pessoas que transformaram o acampamento em um pedaço de casa, e esse silêncio a sua própria voz. Sabe, eu nunca fui uma grande fã de multidões. Não que eu seja antissocial, ok, talvez um pouco. Mas no fundo, é porque eu gosto do silêncio. Gosto de sentir o vento batendo no rosto, de ouvir os galhos se movendo sem ninguém por perto pra interromper. Acampar sozinha sempre foi o meu jeito de me encontrar, eu acho. Sabe aquele momento em que você monta a barraca, ajeita o saco de dormir, prepara a comida e quando finalmente se senta, percebe que o mundo inteiro está em pausa? Esse é meu momento. Mas é engraçado, eu achava que o silêncio só existia quando eu estava sozinha, até conhecer elas. A Nadejko com aquele seu jeito explosivo, a Chiaki que sempre tem uma piada pronta, a Oi que chega como alguém que não quer nada na conversa, e a Saito com seu cachorro que praticamente fala com a gente de tanto tempo que passamos juntos. No começo, eu pensava que acampar com alguém iria acabar com a minha paz, mas não, na verdade foi muito pelo contrário. Descobri que o silêncio não é só ausência de som. O silêncio também pode ser sentido com alguém rindo do seu lado, sem precisar falar nada e dividir um café quente numa manhã gelada sem nenhuma palavra, só olhando o sol nascer. O silêncio do acampamento está cheio de coisas que a gente não nota no dia a dia. Eu aprendi que às vezes a gente precisa se desligar pra se ouvir, pra saber o que a gente quer, pra entender o que a gente sente. É o silêncio. Bem, o silêncio é o melhor guia que eu já conheci. Nada como o cheiro de curry no ar, né? Oi, sou eu, a Nadejko. E se você se pergunta o que mais gosta no acampamento, com certeza eu falaria que é a comida. Claro, porque sério, tudo fica mais gostoso quando você tá ao ar livre. Até o miojo barato parece ser um verdadeiro banquete. Mas, sabe, não é sobre só comer. Quer dizer, é um pouco sobre comer sim. Porque, bom, comida é vida. Mas é mais do que isso. Quando eu comecei a acampar, eu achava que era só uma aventura, uma chance de sair um pouco de casa, tirar umas fotos legais e postar nas redes sociais, sabe? Mas aí eu entendi. Tem algo mágico em acordar cedo, abrir a barraca e ver o sol nascer logo no horizonte, colorido o céu de um jeito que você nunca veria na cidade. Tem algo único em ouvir os passarinhos cantando, como se eles estivessem dando um bom dia. E é engraçado, porque eu falo demais. Acho que todo mundo sabe disso, mas quando eu tô no acampamento, eu aprendi a gostar do silêncio. Não aquele silêncio chato, mas aquele silêncio que te faz respirar fundo e pensar: uau! O mundo é tão grande e eu só sou um pedacinho dele. Eu acho que, no fundo, acampar é um jeito de conversar com a gente mesmo, sabe? Às vezes eu fico sentada perto da fogueira, olhando para as chamas e começo a pensar na vida, nos amigos que eu fiz, nos momentos que a gente compartilhou juntos. E tem mais uma coisa. Quando você está acampando, tudo parece mais simples. Não tem barulho de carro, não tem barulho de celular, não tem preocupação com o trabalho na escola. É só você e o vento. E, claro, uma panela cheia de curry fumegante. E não se esqueça, se alguém te vier falar o contrário falando que acampamento é chato, claramente é porque essa pessoa nunca experimentou o silêncio de um parque de acampamento antes. Podemos perceber que a Nadejko é um pouco comilona, né? Mas uma pessoa cheia de energia assim precisa recarregar as energias de alguma maneira, seja comendo ou dormindo. E o método da Nadejko é comer até não aguentar mais. Yo, aqui é a Chiaki, a mestra das piadas ruins e, modéstia à parte, especialista em improvisar quando esquecemos metade dos equipamentos no carro. Não que tenha acontecido muitas vezes. Olha, não vou mentir. No começo eu achava que o silêncio era sinônimo de tédio. Eu sempre fui a que fala mais alto, a que tenta animar todo mundo quando o clima tá meio caído. Mas aí um dia eu sentei sozinha perto do lago. Só eu, o som da água batendo devagar nas pedras e os peixes. Os peixes fazem parte também.
Não? E eu admito, foi estranho no início, mas aquele estranho bom. Eu percebi que o silêncio não é vazio. Silêncio é quando você finalmente dá espaço para ouvir os seus próprios pensamentos. É quando você para de se preocupar com o que vem depois e só existe e aproveita o momento. E sabe qual é a melhor parte disso? O silêncio do acampamento não é solitário. É um silêncio que te abraça, mesmo quando você tá rodeada de gente rindo ao redor da fogueira. É um silêncio que te lembra de respirar, de aproveitar cada momento sem pressa. E claro, que eu continuo fazendo as minhas piadas ruins. Nunca se sabe quando alguém vai precisar, né? Mas agora eu também aprendi a rir baixo, aprendi a sentar, olhar pro céu estrelado e apenas pensar que, cara, como eu sou pequena perto desse universo gigantesco, como eu sou sortuda de estar aqui. Claro, pensar esse tipo de coisa não combina comigo, mas sempre tem a primeira vez pra tudo, né? Então, se você acha que acampar é só carregar peso nas costas e dormir no frio, você tá perdendo a melhor parte, porque no final das contas é sobre se perder pra finalmente se encontrar de novo. Oi, eu sou a Oi. Eu não sou do tipo que fala muito sobre sentimentos. Normalmente eu só faço uma piada ou outra, dou um leve sorriso e finjo que tá tudo bem. Mas se tem um lugar que me faz baixar a guarda e me abrir mais do que o normal, esse lugar é o acampamento. No começo, pra mim era só uma desculpa pra sair um pouco de casa e fazer algo com as minhas amigas e fugir um pouco das responsabilidades de casa. Mas depois de um tempo, eu comecei a perceber como esses momentos são especiais. Sabe aquele momento que você tá sentada vendo a fumaça da fogueira subindo e o céu começa a ficar alaranjado? É como se o mundo inteiro respirasse fundo junto com você. E olha, eu nunca imaginei que o silêncio pudesse falar tanto. Ele conta histórias que você não escuta na correria do dia a dia. Ele diz que tá tudo bem desacelerar um pouco o corpo e a mente, que tá tudo bem não saber as respostas para todas as perguntas que te fizerem. Eu me lembro de um dia específico. Tava frio, muito frio. A gente tinha acabado de montar as barracas. Todo mundo tava cansado, porque carregar os equipamentos de acampamento não é nada leve. Com todo mundo cansado, ninguém disse nada. Apenas ficamos ali sentadas, só olhando o céu. E por algum motivo, aquele silêncio foi perfeito. Era como se a gente estivesse conversando sem trocar palavras. Acampar me ensinou que o silêncio não precisa ser desconfortável. Ele pode ser o espaço onde você encontra a sua paz. E pode ser também o espaço onde você percebe quem realmente tá do seu lado. Ah, é claro, não posso esquecer das risadas. Porque mesmo quando o silêncio toma conta, basta alguém errar ao montar a barraca. E sim, Chuck, eu tô falando de você. Nossa, parece que vocês me odeiam, né? Pra gente voltar a rir até a barriga doer. Eu acho que isso é o que eu mais gosto no acampamento. Essa mistura de calmaria e diversão. Esse equilíbrio entre estar sozinho com os meus pensamentos e estar rodeada por quem me faz sentir em casa, mesmo que a gente esteja no meio do nada. Hã? Ah, é pra falar sobre acampamento, né? Tá bom, mas só porque o Tikua pediu. Ou é porque ele tá aqui balançando o rabinho como se entendesse o que a gente falasse? Bem, eu nunca fui muito ligada nesse lance de acampar. Pra falar a verdade, no começo eu só fui porque parecia divertido. Tirar umas fotos legais, sabe? Mas com o tempo eu percebi que é muito mais do que só isso. Tem algo diferente no silêncio da natureza. É um tipo de silêncio que não pesa, sabe? Aquele silêncio que te faz leve. Você se deita, fecha os olhos e quando percebe parece que tá flutuando pelos céus. Eu gosto de observar, gosto de ver como cada uma reage quando estamos acampando. A Rim, por exemplo, ela se conecta com o silêncio da natureza de uma tal maneira que é quase mágico. A Nadesco não para quieta, mas até ela se acalma quando olha o céu estrelado. Para alguém cheia de energia como ela, isso parece até uma espécie de bruxaria quando ela se aquieta. E a Chiaki... Bom, a Chiaki sempre dá um jeito de quebrar o silêncio com alguma piada ruim dela. Já a Oi, ou ela tá sentada do meu lado esperando a Chiaki terminar de montar a barraca dela pra pedir ela pra montar a barraca dela, ou então ela chegou primeiro que todo mundo, já montou a barraca dela e as coisinhas dela e agora tá ali descansando num canto. Mas eu acho que, no fundo, o acampamento é como um quarto que a gente pinta juntas. Cada uma coloca uma cor diferente, um detalhe único. Mas o silêncio... o silêncio é a moldura, ele que deixa tudo mais bonito, sabe? E tem uma outra coisinha. Estar no meio da natureza me faz perceber como que as coisas simples são importantes. Como o
calor da fogueira numa noite gelada, o som de um rio correndo ao fundo, o cheiro da grama molhada depois de uma leve chuva no dia anterior. Essas são pequenas coisas que a gente ignora quando a gente tá na cidade. Ou se pelo menos dá tempo da gente lembrar dessas pequenas coisas com tanta correria. Ah, e claro, não dá pra esquecer das fotos, né? Porque, sim, eu continuo tirando um monte de foto delas. Mas hoje, mais importante do que capturar o lugar é tentar capturar o momento. Como o sorriso da Nadesco quando ela prova alguma comida nova, a expressão tranquila da Rin tomando seu café, ou até mesmo o Tikua dormindo enrolado no saco de dormir miúdo dele. Bom, acampar pra mim é isso. É você guardar memórias em silêncio. Mas não é qualquer tipo de memória, você tem que acumular o máximo de memória possíveis, mas aquelas que falam mais do que qualquer palavra nesse mundo. No final das contas, o silêncio é o que conecta todas elas. Não importa se é o silêncio da solidão da Rin, na alegria tranquila da Nadeshiko, nas reflexões inesperadas da Chiaki, na leveza serena da Aoi, ou no olhar da Saito. Cada uma encontrou no acampamento um pedaço de si mesmo. E talvez seja esse o segredo. A vida é cheia de barulho, de presas, de vozes que tentam dizer o que você deve ou não fazer. Mas quando você se permite um momento de silêncio, um silêncio verdadeiro, daqueles que abraçam, você percebe que não precisa ter todas as respostas. Às vezes só precisamos estar presentes, sentir o vento no rosto, ouvir as folhas balançando, olhar o céu estrelado e perceber que no meio de tudo isso existe um lugar que é só nosso. Porque no fim é como se cada acampamento fosse um lembrete silencioso de que, sim, às vezes só precisamos de um momento silencioso.